Eu sempre acreditei que ser forte era dar conta de tudo sozinho. E quanto menos eu precisasse das pessoas, mais independente eu seria. Mas esses dias eu me dei conta de uma coisa, que o que me trouxe até aqui não foi a minha força, mas foi a crença que as pessoas tiveram em mim quando eu mesma não acreditei. Eu falei faraó, e mara maravilha, Egito, Egito, e mara maravilha, Egito, Egito, Oiê, eu sou a Giza, e esse é o Dando Voz aos Meus Pensamentos, um lugar onde a alma fala, e talvez você se escute também. Estamos hoje com um cenário novo, resolvi dar uma modificada, vamos testar, né? Vamos ver o que dá. Mas vamos falar de assunto sério agora. Como vocês sabem, eu estava lendo o livro Caminho do Artista, desde o ano passado, né? É um livro bem denso e ele tem muitos exercícios, então por isso que é uma leitura mais demorada e por isso que eu estava lendo outros dois junto com ele, ainda estou, na verdade. Na verdade, eu terminei as 7 leis espirituais de sucesso e também outro, eu esqueci o nome. Na verdade, eu tô lendo outro agora também, O Ator Invisível e um do FBI, acho que negocie como se sua vida dependesse disso, porque depende. Mas o assunto aqui é o Caminho do Artista. No Caminho do Artista, da Julia Cameron, tem o pós-fácil. E me pegou muito o pós-fácil porque acho que explicou uma coisa que eu sempre falo pra vocês aqui, que eu sou muito feliz com as amizades que eu tenho mesmo, com as pessoas que me rodeiam, que estão ali junto comigo. E apesar de, na terapia, né, a minha psicóloga falar que é porque eu cultivei isso, então é por isso que eu tenho isso, e que bom, né, que eu valorizo, que eu reconheça, que eu tenha gratidão por tudo isso, pelas pessoas que me cercam, mas eu ainda não. Faltava alguma coisa, assim, pra eu entender. E no pós-fácil do livro, a Júlia fala que o sucesso é coletivo e não individual. Então veio de encontro com uma coisa que eu sempre acreditei, acho que eu coloco em prática, mas talvez não sabia, ou ainda não sei, falar, exprimir esse sentimento, que é ver o melhor do outro e abraçar o melhor do outro e acreditar no outro. Porque quantas pessoas desistem pelo caminho porque não tiveram uma única pessoa que falaram assim pra ela: eu acredito em você. Quantos sonhos morrem por falta de um único apoio? Eu sei o tanto que é pregado, e eu mesmo falo isso aqui muito sobre o amor próprio, que a gente tem que se amar, que a gente tem que acreditar na gente, pra gente não esperar que outras pessoas acreditem. Mas veio em choque aquela outra questão, que a gente aprende a amar sendo amado. Nós somos seres relacionáveis, né? Relacionais. E eu acho que tá quebrando a minha crença de que se eu não me amar, ninguém vai me amar. Em algum nível tem uma verdade, mas nem tudo é uma verdade absoluta. Mas quantas pessoas você vê que não se amam, mas aparece alguém e ama essa pessoa profundamente, e ela se transforma, ela desabrocha, ela floresce. Óbvio que eu percebo que eu tenho um pouco desse privilégio, que eu tô rodeada de artistas. Eu escolhi seguir um caminho, um meio artístico, que não é um meio muito valorizado, é um meio que tem muito estigma, né? Ah, porque
são sonhadores demais, artistas são irresponsáveis, artistas usam drogas, enfim, não querem trabalhar, sendo que a gente trabalha pra caramba. Só que a gente trabalha e nem sempre a gente recebe uma remuneração por isso. E eu não estou desmerecendo as outras profissões, porque convido também vocês a lerem O Caminho do Artista. Não é um livro para artistas. Ou melhor, é um livro para artistas. É um livro para todos, porque todos nós somos artistas. Independente da profissão que você resolveu seguir. Somos todos artistas. Eu acho que o nosso maior erro é achar que só poesia, ou só música, só atuação é arte. Sendo que tudo é arte. Viver é arte. Hoje é quarta-feira de cinzas. Terminamos mais um ciclo, né, do carnaval. E eu acho carnaval preciosíssimo, uma cultura linda do nosso país, porque o carnaval é, talvez, fonte e voz da minha cabeça, a maior expressão artística que existe. É um momento em que a gente se sente livre, todo mundo tá feliz, todo mundo tá amando, todo mundo tá cantando, todo mundo tá dançando. E parece que todo mundo tá sendo o que quer ser de verdade. Eu acho que é quando a gente meio que dá voz à nossa criança interior e se diverte sem pensar no julgamento. Nem a gente julga o outro e nem os outros nos julgam. É todo mundo ali só se divertindo em prol de viver, em prol de sentir o momento presente e aproveitar ele a cada instante, como se fosse o último. Eu gosto do carnaval porque ele traz essa sensação. E além de ser uma expressão artística muito linda e muito diversa por todo esse Brasil, é muito político. É muito político. Arte e política andam lado a lado, não tem como fugir. A arte é uma expressão política porque a arte nos ensina muita coisa, lembra a história, não faz a gente esquecer. Porque relembrar é viver, relembrar é aprender, é não cometer os mesmos erros. É muito importante a arte. E você vê o quanto o carnaval é uma expressão artística, política, mas principalmente coletiva. Eu sonho com um mundo em que a gente não precise de um evento para ser autêntico, para ser autêntica, para ser livre, para a gente ser o que a gente é, para a gente ser o que a gente veio ser. O convite é que vivamos o espírito do carnaval por todos os 365 dias que nos cercam de acordo com o calendário, né? Mas a vida toda, não só 365 dias, mas a vida inteira. Sermos autênticos. E eu tô entendendo que não tem como ser autêntico sozinho. Tudo é coletivo, o amor é coletivo, a vida é coletiva. Outra coisa que também ligou muitos pontos pra mim, que eu aproveitei essa semana de feriado, tô fazendo um curso de cinema agora, tô muito feliz. O exercício do professor era cada um assistisse um filme, independente do filme que fosse, mas assistisse um filme. E descobrisse lá qual que é o incidente incitante. Pra quem é roteirista vai entender. Pra quem não é, um resumo rápido. O incidente incitante é quando dá uma merda tão grande na vida do protagonista, e se coloque como protagonista, que não tem outra forma a não ser ele se mexer, ele fazer alguma coisa a respeito. Ele sair da zona de conforto dele, fazer algo. Porque
Porque se não tem esse incidente incitante ali, incomodando o personagem, ele não vai fazer nada da vida dele. E eu acho que a autenticidade tá aí. A gente não precisar desse incidente incitante na nossa vida pra ser autêntico, pra agir, pra fazer o que tem vontade, pra sentir o que quer sentir, pra falar o que quer falar, pra agir como quer agir. Óbvio que sem ferir a Constituição, tá, gente? Não é pra sair cometendo crimes por conta disso. Há limite pra tudo. Mas eu acho que a gente tem que parar de reprimir os nossos sentimentos, as nossas emoções e as nossas ações também. O nosso próprio corpo, né? A mulher, principalmente nós mulheres, somos muito reprimidas, né? Ai, se comporta, você é uma menina, você não pode falar mais alto, você não pode gritar, você não pode falar palavrão, você não pode usar roupa curta, não sei o que, não sei o que lá. E no carnaval é um grande foda-se. É todo mundo usando brilho, usando roupa curta, ou quase não usando roupa, mas sendo donos de si. Isso é tão lindo. E o filme que eu assisti foi o filme Soul. É uma animação da Pixar. É Pixar, assim que fala, né? Que fala sobre almas, ensina muito sobre a vida. Gente, é um filme muito lindo. Ganhou 2 Oscars, se eu não me engano, em 2021. É belíssimo. E o primeiro episódio do meu podcast eu falei sobre propósito. E boa parte do filme você acha que é sobre propósito. Mas depois você entende que propósito não é uma profissão. Não é o que você vai fazer da sua vida para ganhar dinheiro. Porque se a gente for parar para pensar, a gente sempre pensa que propósito tá ligado ao dinheiro. Óbvio, a gente precisa de dinheiro, a gente precisa trabalhar, a gente precisa se sustentar, até para conseguir o alimento, enfim, o teto para morar. Mas, na verdade, o nosso maior propósito, ele é coletivo, que é simplesmente viver. Simplesmente viver. Apreciar a vida. Apreciar os momentos mais ordinários. Eu sou artista, né? E por muito tempo, eu vou ser bem sincera com vocês, por muito tempo eu achei que a vida tinha que ser mágica e tudo tinha que ser extraordinário. Tudo tinha que ter um pouco de brilho do carnaval. Mas não. Os momentos mais lindos e mais incríveis da vida são os momentos mais ordinários, mais cotidianos e mais simples. É o sol que bate da janela, que pega na minha cama. Eu nunca tive, desde quando eu tô morando há 2 anos, onde eu moro. E o sol nunca pegou na minha cama e eu sentia muita falta disso. Eu venho do Pantanal, é um lugar muito quente, um lugar onde ao mesmo tempo o sol é incrível, mas acaba sendo insuportável também, mas eu amava abrir a janela e ter um sol, um feixe de sol ali. E eu não tinha isso aqui. Aí essa semana eu resolvi virar minha cama e agora eu tenho um feixe de sol batendo na minha cama. Isso me deixou tão feliz. É uma coisa tão simples, tão ordinária. E eu entendi que é isso. E a vida é coletiva. Apreciar é individual. O sentir, né? Porque eu não posso fazer você sentir o mesmo que eu tô sentindo. Mas eu posso te proporcionar coisas, ou falar coisas, ou mostrar coisas que vão desabrochar esse sentimento, essa emoção em você. Então acho que o convite de hoje é pra gente entender
o propósito coletivo da vida, que é estar no momento presente, apreciar as mínimas coisas. Um sorriso que alguém dá pra você na rua, você nem conhece, mas por algum motivo a pessoa sorriu. Um bom dia é o vento, é um presente que você recebe, é um doce, é uma ajuda. Que a vida é coletiva e não tem como sobreviver se isolando, ficando sozinho, ou achando que você vai dar conta de tudo. Eu acho que você dá conta de tudo, mas é mais doloroso, é mais penoso e acho que demora mais. Eu gosto de uma coisa que a Julia Cameron fala também no livro. Os maiores artistas que a gente conhece já foram pequenos como a gente. Eles só chegaram onde eles chegaram porque eles tiveram uma rede de apoio que acreditou neles. Ela conta a história do Steven Spielberg, que é um dos maiores cineastas que a gente já teve. E ela conta sobre ele e sobre um outro, que fugiu o nome agora, que eles são ainda amigos, né, enfim. Se eu não me engano, ela foi casada com esse outro. Nossa, fugiu o nome dele aqui, mas eu vou colocar na legenda do podcast pra vocês. E esse outro que era o, acho que então, namorado, noivo dela na época, deu de presente um roteiro pro Spielberg. Até então, nem ele nem o outro eram muita coisa. Mas aquele gesto, aquele presente, consolidou a carreira do Spielberg. E ele ganhou muitos prêmios. E na época a mídia tentou colocar um contra o outro. Sem saber da história nos bastidores, que na verdade foi um presente do outro cineasta. Olha como é o sistema, né? Ele a todo instante tentando nos fazer voltar um contra os outros, sendo que na verdade é a coletividade que transforma o mundo. E não a ganância, esse lance de vilão e mocinhos. Não existe isso, gente. Desde a minha época de engenharia, sempre que eu via vaga de trabalho, era uma vaga, mas assim, falava, se pode ser eu, pode ser um dos meus amigos também. Quem entrar, eu vou ficar feliz. Se for eu, ok, ótimo, bom pra mim. Mas se eu não passar, mas perder pra um amigo, eu vou ficar muito feliz. Porque é alguém que eu conheço, é alguém que eu acredito, é alguém que eu valorizo. Eu nunca acreditei em concorrência. Nunca. Vocês podem ir atrás de quem for na época de estágio, que eu sempre bati nessa tecla. Que eu sempre acreditei no coletivo. Mas eu acho que talvez eu não tinha entendido toda essa dimensão até ler o pós-fácil da Julia Cameron no Caminho do Artista. E daí me faz recordar da minha época de estágio, de faculdade, de como eu agia com os meus amigos e como eles agiam comigo. E me faz vir pro presente e ver como eu ajo com os meus amigos e como eles agem comigo também. Porque, querendo ou não, meu círculo social mudou. Não só porque eu me mudei de cidade, né? Óbvio. Mas porque eu resolvi seguir um outro lado, uma outra profissão. Mas a essência é a mesma. E isso me deixa feliz, me deixa contente, porque eu percebo que sempre esteve ali. Sempre esteve dentro de mim. E que se hoje eu sou ajudada, é porque ontem eu ajudei outros e
amanhã eu posso ajudar outros, porque a vida é coletiva. E ao mesmo tempo, é lindo porque você nota também as suas incoerências. Que talvez eu não faria coisas que fizeram hoje pra mim. E isso me ensinou o quê? A reavaliar os meus conceitos, a reavaliar a minha forma de agir no mundo e principalmente o meu julgamento sobre as pessoas. Moral é uma coisa muito imposta, né? É uma coisa muito humana mesmo. Mas quem tá certo no fim das contas? Eu não sei, mas eu acho que tudo que a gente puder facilitar, dar amor e deixar as coisas serem leves pra si e pros outros, mais o mundo vai se transformar e mais gostoso de viver nele vai ser. É isso, espero que vocês tenham gostado, que tenha feito sentido, que a minha alma tenha falado com a sua, que você não se esqueça que a vida é coletiva, que você aprenda a valorizar e apreciar as pessoas à sua volta, principalmente quando as pessoas acreditam em você, quando você tá no seu pior e você não tem mais esperança de nada. Mas essas pessoas vêm e falam, continua. Eu acredito em você. Vai em frente. Uma coisa que minha prima me falou esses dias e eu fiquei refletindo, que parece que tem uma linha tênue que divide quem fracassa e quem tem sucesso. E todas as pessoas chegam nesse limite ali, nesse limiar, né? Essa linha tênue. Que só não tem sucessos porque desiste. Por isso que eu não acredito em fracasso. Porque fracasso só acontece se você desistir. Se você não desistir, a vida não tem outro jeito a não te entregar aquilo. Às vezes ela vai te entregar coisas diferentes, mas depois você vai entender o porquê. E vai valer a pena. Meu único convite é não desista de você, mas também não desista dos outros à sua volta. Vamos se apoiar, vamos se amar, vamos fazer o que puder ser feito. Vamos ser autênticos. Mas autênticos juntos. Porque juntos somos mais fortes. É uma frase clichê, mas é a pura verdade. E nunca se esqueça. Abrace o teu jardim e floresça. Beijinhos!